Olá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. O gráfico abaixo ilustra o comportamento de duas amostras de gás ideal, rotuladas amostra 1 e amostra 2, ambas compostas pelo mesmo tipo de molécula, quando submetidas a transformações isovolumétricas. Com base nele, é correto afirmar que: letra A. Se os volumes das duas amostras são iguais, a amostra 1 tem mais massa do que a amostra 2. Bem, para sabermos a relação massa, né, e volume das duas amostras, e tendo com base um gráfico pressão por temperatura, vamos utilizar da equação geral dos gases, a equação de Clapeyron, na verdade, que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante universal R dos gases vezes, deixa eu só redesenhar esse R, vezes variação de temperatura. Variação não, temperatura absoluta. Pois bem, o que acontece? Este valor aqui, ele é constante. Ou seja, ele não está mudando. Eu tenho o mesmo volume, afinal a transformação é isovolumétrica. Pois bem, se eu tenho a mesma quantidade, se eu tenho o mesmo tipo de molécula, formando essas duas amostras, bem, se eu pegar o mesmo intervalo de temperatura, vou chamar um T1 aqui, eu vou observar que o seguinte, que a amostra 1 tem uma pressão maior do que a amostra 2. Logo, terá uma pressão maior. Mas o que acontece? A temperatura em comparação com a amostra 1, 2 é a mesma. Então não é a temperatura que está dando diferença aqui. E nem pode ser a constante R, pois ela é universal, é o mesmo para todo tipo de gás. Vai ser sim no número de mols. E se eu tenho maior número de mols, eu tenho, no caso a amostra 1, maior massa. Como ele vai ter que ter um maior número de mols aqui para respeitar a equação, então, em consequência, terá um número maior de massa, terá uma massa maior. Então ali, se são iguais, a amostra 1 tem mais massa do que a amostra 2. Então, fecha a letra A. Na letra B, se as massas das duas amostras são iguais, o volume da amostra 1 deve ser maior do que o volume da amostra 2. Pois bem, o que acontece? Eu vou reescrever a equação aqui, de Clapeyron de novo. O que eu tenho agora é que as massas são iguais, ou seja, o número de mols para nós aqui. O volume da amostra 1 deve ser maior, pegando aquele mesmo intervalo de temperatura. Já falei, já mostrei para vocês que a amostra 1 tem maior pressão. Como todo esse termo aqui está constante, quem vai ter que mudar vai ser o volume desse gás. E ele vai mudar de forma inversa nessa situação. Aqui o número de mols mudava de forma direta, pois estavam os dois em lados opostos da igualdade. Como a velocidade está do mesmo lado e multiplicando, atua de forma inversamente proporcional, quando eles se multiplicam, certo? Pois bem, o que ocorre então? A amostra 1 tem menor volume do que a amostra 2. Então, não é maior, mas sim menor. Daí a gente descarta a letra B. A letra C. Tanto a amostra 1 quanto a amostra 2 realizam trabalho sobre o ambiente quando a temperatura aumenta. Pois bem, como eu estou trabalhando com uma transformação
isovolumétrica, eu tenho uma situação onde o volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho realizado por esse gás vai ser zero, porque para realizar trabalho eu preciso variar o volume. Então, nenhuma das amostras realiza trabalho. Podemos descartar daí então a letra C. D. Para as duas amostras, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Bem, isso dá para ver direto no gráfico. À medida que a temperatura vai aumentando, a pressão desse gás vai aumentando junto, tá? Para qualquer uma das amostras. Vou ter sempre um aumento linear, inclusive, da pressão com relação à temperatura. Então, também descartamos a letra D. Tá? Para as duas amostras, vale a afirmação de que a variação da energia interna ocorrida com o aumento da temperatura é menor que o calor recebido do meio externo. Bem, aqui vamos à conservação da energia. A quantidade de calor recebida por um gás, ele é igual a um trabalho realizado mais uma variação da energia interna. Ou seja, o calor recebido por um gás vai expandir e ou esquentar ele, ou vice-versa. Bem, como a transformação é isovolumétrica, o trabalho é zero. Então, todo o calor recebido por esse gás vai servir para variação de sua energia interna, ou seja, o calor trocado com o meio é igual à variação da energia interna, e não menor. Então, a gente descarta também a letra E, ficando apenas, então, com a letra A mesmo como a nossa alternativa correta. Tá? Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou no e-mail escrito aqui embaixo. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.